E boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Cara, terça-feira é uma delícia. Esse horário que a gente vai entrar ao vivo, dar um negocinho aqui dentro, porque a gente vai ouvir as histórias mais, para nós, mais significativas, mais loucas, mais espontâneas e mais, por que não, profundas, que a gente encontra aí nesse caminho de meditação, de Osho e muita relação para se conhecer, para se chegar no caminho mesmo de busca pessoal. E estou aqui com meu querido Abiro. Oi, Biro! Boa noite, meu amor. Para receber o Nadish, querido. Boa noite, Didi. Muitas histórias aqui para nós. Cada convidado é mais uma pincelada nesse quadro coletivo que a gente está pintando. Começamos de um jeito... É tudo muito informal. Esses dias alguém fez um comentário que era amador, e é mesmo. A gente faz com o que tem em casa, a gente não... Bate um papinho ali, a gente viu agora, antes, né? E bate uma bola para ver, né? Toca a ficha, já estamos fazendo a 10ª e tem saído uns conteúdos muito bacanas, assim, eu estou sentindo uma maturidade do pessoal com o Osho hoje, assim, como é que enxerga, né? Cada um de sua forma. E hoje temos a honra de ter aqui o Nadish. Eu fiz um manuscrito, assim, logo que vamos chamar a gente, tá? O seu nome ali foi um dos primeiros que veio. Aí, as pessoas demoraram, uns mais para dar resposta, outros não. A gente organizou e a gente não sabe até onde vai isso, né, essa brincadeira, mas eu disse para a Divi, a grande recompensa é que a gente curte muito fazer. Nadish, querido, boa noite. Boa noite a todo mundo, boa noite para vocês. De novo, né? Agora é ao vivo, agora estamos no ar, live. Né? No ar, agora é boa noite para o povo. Ó, eu na conversa com a Beira e com a Divi aqui, eu já fiquei assim meio comovido em alguns momentos. Só não embarquei porque eu mudei de assunto. O que é essa comoção para mim, que é o Osho, né? Que é um mover-se junto, né? É mover-se junto com o quê? Com consciência, com celebração, basicamente essas duas palavras para mim são hoje, consciência e celebração, né? Realmente tenho saudades da presença física dele. Tenho muitas saudades dele mesmo. Nossa Senhora, eu tive lá 6 meses em 88, segundo semestre, fiz lá um treinamento que foi o de counselor, que era para ser um politerapeuta, que eu já era. Fui fazer a formação lá com ele também, né? Nossa, e foi uma coisa. Tá lá do lado de um iluminado, de um chamado iluminado, que todo mundo pergunta o que é um iluminado, né? Olha, é alguém que está lá, mas não tem ninguém lá dentro. Mas ele está lá, na hora que você está junto com tudo. Mas ele está lá só, ele não é pai, ele não é mãe, ele não é marido, ele não é filho, ele não é velho, ele não é moço, está só lá com as antenas abertas. E eu diria que o que me bateu forte foi isso. A Biro falou para mim falar um pouco do quem eu sou e como é que eu cheguei no Osho. A história é comprida, tá? Eu estou com 67 anos, estou com 67 anos, até fiz aqui um esqueminha de lembrar assim. Para começar, quando eu nasci, eu era meio autista, eu gosto de falar. Eu devo ter sido um dos primeiros autistas, porque eu até os 3 anos não falava. E a família achava estranho. Eu era uma criança muito estranha, mais calada, mais observadora, e até 3 anos não falava. Depois teve a tal da alfabetização. Eu descobri também que eu devo ter sido um dos primeiros disléxicos, porque eu não entendia nada daquilo. Então, a minha vida escolar foi muito complicada. Mas o que eu gostava mesmo, desde criança, era de dançar. Sabe? Adorava dançar. Tinha uma vitrola, botava música, eu saía dançando com 2 anos, com 4 anos, com 5 anos. Eu diria que foi a minha meditação principal na vida, depois de conhecer o Osho, foi dançar, desde pequenininho. Como é que entra a parte espiritual? Eu diria que num dia sentado aos pés do meu avô materno,
estava lá vendo umas figurinhas de uma revistinha que chamava, eu até hoje não sei falar, que é Reader's Digest, Nossa, uma revistinha pequenininha. É. Tinha a história lá do Tibete. Nossa, eu fiquei estatelado na hora que li aquilo, que vi as figurinhas. Eu era pequeno, não sabia ler direito ainda, 6, 7 anos. Mas desde aquele momento me bateu uma luz dentro de mim. O que é essa? O que é o Tibete? O que é esse paraíso externo? Na época era só externo, né? Eu não tinha a menor noção, e acredito que a maior parte das pessoas não percebe o quanto está dentro da gente mesmo. Toda essa consciência, todo desse universo está dentro da gente. E aí, muito ligado em arte, muito ligado em dança, muito ligado em luta marcial. Acabei sendo sócio fundador da Escola da Vila, que é uma escola com uma proposta fantástica em São Paulo. Eu fiquei especializado em crianças de 2 a 3 anos. E aí eu gosto de falar, talvez tenham sido os primeiros mestres zens meus, crianças de 2 a 3 anos, que a gente chama de sensório motor, onde a consciência não existe ainda, é só sensação e movimento. Só sensação e movimento. Muito parecido com o que se fala do Zen, com o que se fala dessa meditação, em que você não tem a pensação junto. Você está só percebendo o mundo, sentindo o mundo e atuando. Atuando com as mãos, atuando com o corpo, atuando na relação. E eu diria que esse é um trabalho que eu fiz durante 4 anos, mas que me pareceram uma graduação de 10 anos. Depois que eu, mais velho, fui avaliar todas as histórias, eu falei, mas foram só 4 anos. Era tamanha intensidade em estar com aquelas crianças de 2 anos, 1 a 2 anos, né? A primeira fase, o sensório motor. Era tamanha intensidade de percepção, de atenção, de presença, que era uma delícia. Eu ia para a escola e me deliciava. Momentos belíssimos com crianças pequenas, assim, de estar simplesmente vivendo, sem essa consciência, sem essa conversa interior. A gente trabalhava com a expressão verbal, andar, pular, rabiscar, brincar, ver livrinho, expressão, com a parte da sociabilidade, que é o que o Osho fala quando a gente tem que viver em comunidade, porque o conhecimento humano é só na relação com outros seres humanos, e depois uma avaliação do que foram os saltos de inteligência. Que nem quando eu conheci o Osho, deu um salto de consciência, de inteligência, que eu já estava pronto com os elementos, mas ele realmente foi um dínamo, alguém que me jogou, vai fundo, né? Vai fundo. É. Como é que chega no Osho? O Adiro perguntou. Eu gosto muito de citar a Escola da Vila, porque tem essa uma outra comemoração que está acontecendo esse ano na minha vida, que é os 100 anos do meu pai, José Ângelo Gaiarsa. E o Gaiarsa falava muito dessa inteligência humana que se chama sensório motor, que é a base da meditação. Se a gente vai procurar a parte neurológica, a parte até fisiológica, a parte filosófica, a gente encontra esse espaço. O que é um jeito de ser em que você está absolutamente vivendo a vida. Presente, atento, sem estar mascarado, como dizia o Osho, com os egos, com as personalidades. Isso que muita gente trabalha até hoje, né? Essa briga com o chamado ego. Né? E esse ano está se comemorando 100 anos, meu pai estaria fazendo 100 anos, que foi um dos mestres. O primeiro mestre foi minha mãe, não tenha dúvida. Era uma pessoa independente, fantástica, nascida em 1920, que foi uma das 2 primeiras médicas formadas no Brasil, então já era uma precursora do Woman's Lib. Fantástica. Depois o Gaiarson, que foi um cientistão, me ensinou a pesquisa científica, que acabou se desdobrando com Osho no futuro. O método científico, investigar as coisas, ir atrás das coisas, ler as coisas, conversar com as pessoas e muita mobilização corporal, muita dança, muito exercício, muita percepção abrindo. Lindo, lindo. Aí chega em Brasília, buscando a comunidade. Tinha esse sonho que o pessoal ainda tem hoje, da comunidade chamada... Na época era alternativa, né? E acabo
depois de ter ido em festas maravilhosas em São Paulo, né, que era o pessoal que se vestia de vermelho, que eu nem tinha percebido que era hoje, entendeu? Mas eram as melhores festas. E, nossa Senhora, a gente dançava sem parar, a noite inteira. Na hora que eu chego em Brasília, eu caio na comunidade do Lago Sul, que era um bairro chique de Brasília, ainda é, mas que tinha lá a comunidade. E eu, a Taruno e os 2 filhos chegamos. Era uma zorra, gente. A comunidade lá estava assim, com mato a 2 metros de altura. Deu um trabalho limpar tudo aquilo, arrumar tudo aquilo, mas tinha um salão, tinha sala de atendimento. E eu já vinha na área de terapia, as terapias corporais, de cunho do Gaiarsa, do jeito do Gaiarsa trabalhar, depois do Reich, do Alexander Lowell. As massagens, a gente já fazia as massagens, e a gente montou, junto com outra equipe, um centro de meditação e terapias corporais, já com o sangue expedido. Então, era um lugar de muita dinâmica, porque quando a gente chegou em Brasília, estava ainda acabando Figueiredo. Então, Brasília era uma vila militar. Você podia sair e deixar o carro aberto na rua, podia deixar a casa aberta, que não tinha problema nenhum. Não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha festa pública. E a gente chegou no Lago Sul, todo mundo vestido de vermelho, depois do sangue, né? Tinge todas as roupas, de vermelho ao violeta, mas o violeta pouco, vai pelo marrom, cor-de-rosa, vinho, azulado não. E foi fantástico, foi uma época belíssima, porque a comunidade funcionava super bem, a gente morava junto, e eu, de certa maneira, eu e minha companheira Taruno, a gente continuou trabalhando com terapia, a gente sempre trabalhou com terapia, a gente teve formação. E com escolas também. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui trabalhar na Vivendo Aprendendo, que é uma escola que está lá até hoje também, com uma outra proposta pedagógica muito incrível. E é assim que a gente conheceu hoje. Fomos iniciados na comunidade do Lago Sul, em que a gente fazia parte do grupo que administrava e lidava com a coisa. As festas incríveis. Os grupos eram grupos de, no mínimo, 30 pessoas, porque chegamos em Brasília e não existia terapia em Brasília, não existia meditação em Brasília. Tinha as comunidades religiosas, que nem a Tia Neiva, tinha um outro também na parte de trás de Brasília, mas não tinha esse lidar com a consciência através de meditação, através de corpo, através da sensorialidade, através do compreender o que são as emoções, o quanto elas mascaram a tua face original. E meditação. A gente fazia meditação, era aquela história, levanta e vai para o salão, não vai tomar café nem nada, vai para o salão. 6 horas da manhã, fazendo dinâmica, e o dia começava. Então, foi muito, muito forte. E a gente trabalhava, tinha uma equipe boa, a gente acabou montando esse instituto, pro forma, não era nada registrado, não tinha CNPJ, mas a gente acabou trabalhando no Brasil, como depois todo mundo pegou. Se faziam workshops em várias capitais e o treinamento em Brasília. Era esse o modelo. E aí foi a Ayurvédica, a parte de Duin, Shiatsu, até o Gustavo Correia Pinto do Xing, o meu próprio pai foi dar trabalho, tinham várias pessoas. A gente trouxe a Samvara, que foi quem iniciou o Renascimento no Brasil. A gente trouxe a Anisha, que também iniciou a parte do Pulsation no Brasil. Então, trabalhávamos em workshops, fim de semana, e o treinamento em Brasília. E assim foi. Eu lembro, né, que a gente morava numa casa em São Paulo, uma galera. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha o Udgit, que era o centro lá do Setu. Tinha uma casa na rua Wizard, na Vila Madalena, que era o Yashi, eu acho que Ambô estava lá, não lembro, mas tinha um povo, e tinha o povo da rua Monte Alegre, que era essa casa que eu morava, e depois ficou só ela. E era incrível, assim, como a gente fazia festa. Você tá referindo, né, do Vermelho e do Mala, e daquela gente toda lá, que o Rupantara, não sei se você conheceu ele. Conheço, sim, delícia. Ele esteve aqui com a gente, ele retratando o começo dele de Sânias, lá em Pelotas, e eles andavam vestidos de diabo.
Mas em Brasília tinha isso também, né? Foi muito, gente. A gente não se dá conta, mas a gente muda de nome, que nem eu. Hoje em dia eu chamo Nadish, eu não tenho mais o meu nome de batismo. Desde que eu mudei para Brasília em 83, 84, virei Nadish. Então, alguns até falam, você teve problema com o seu pai. Eu falei, não tive problema nenhum, eu mudei de nome. Fui fazer minha vida. Alguns sabiam que era filho do Gaiarse, etc., o que é bom profissionalmente, etc. Afinal, é um cara que foi estupendo no Brasil, na contracultura, né? Mas tinha essa coisa do vermelho, gente. Brasília era muito careta. Imagine em Brasília um grupo vestido de vermelho com aquele mala no pescoço que vivia fazendo festa na rua. Quando se encontrava no shopping, quando se encontrava numa festa, quando se encontrava na rua. Era muito legal, muito legal, muito legal. Uma farra mesmo. E era uma caretice, né? Porque Brasília era bem funcionário público só, não tinha. E a hora que a gente começou, como dizia a delegacia lá do Lago Sul, não, é o pessoal da energia. Eles já sabiam. Delegacia. Se alguém ia reclamar, eles falam, não, eles são numa boa, eles gritam um tempo, depois param, eles fazem festa, mas muito em ordem, o pessoal muito alegre. É que o pessoal tinha essa coisa da alegria, da festa, da quebra de regras e tal, mas também, ao mesmo tempo, todo mundo muito consciente assim, das coisas que tinha que fazer, né? Para administrar, para pagar aluguel, tudo isso. Não todos, né? Mas o suficiente para manter de pé as estruturas. Tinha muita mala vestida de vermelha também. Aquelas malas assim enroladas com cordão, que na hora que você tenta tirar do lugar, ela abre e faz aquele drama. Tinha toda a fauna, como a gente falou. Alguns falavam lá na época, né, quando acontecia um outro evento com outro desses personagens, pô, mas vocês são assim também? Eu falei, olha, o Sânias tem de tudo. De tudo, é realmente um retrato da sociedade. Não pense que é um bando de santo, vivendo legalzinho, bonito, alegre, não. Tem de tudo. A gente aqui trabalha consciência, tem que ficar esperto. Muito bom! Tem que ficar esperto. Olha o cara que ele está fazendo. Vê se ele pagou, se ele não pagou. Não. Até que dia ele vai ficar. A gente lá na comunidade da Monte Alegre, a gente tinha uma regra. Assim, a pessoa ou pagava para se hospedar ou trabalhava. Tinha trabalho, sempre tinha coisa para fazer. Então, a pessoa que vinha com essa energia assim, de se atirar, não conseguia. Não conseguia porque a gente era super organizado, tal, com tudo, né? Pessoal paulistano, né? Tinha gente de tudo quanto é canto. Eu sempre digo que quem mantinha aquele negócio funcionando lá em Puna eram os alemães, né? Sim, para mim também tinha essa percepção. Já me falaram isso também. Um pessoal muito organizado, tudo. Muito. E tem um lado também que hoje eu trabalho, depois de ver a história Sânias, da coisa do Osho, de falar do ego, isso é ego, você não pode julgar as pessoas, é do teu ego. Uma que ele falava, olha, esse negócio de ego, faça ele muito bem montado, porque é quase consequente que na hora que você tiver um ego estruturado, você vai além do ego. E hoje em dia eu coloco muito claro, para mim é muito claro em termos de terapia, do trabalho que eu faço, hoje em dia basicamente atendimento individual, que o ego, a grande formatação do ego são as emoções. As emoções são o primeiro condicionamento humano. Na primeira infância, a criança não sabe falar, ela não entende as coisas, então ela vai fazendo teatro. Então, antes do sujeito perceber o que é a realidade, ele faz o teatro. E aí a gente fica nesse teatro a vida inteira. Porque não me amou, porque não me quis, porque eu fui rejeitado. Uma coisa que é a própria casca do ego. Se você pega um grupo de povos originais, que nem os índios brasileiros, ou mesmo os orientais, eles não têm essa formatação dramática de ego. Isso é do nosso mundinho ocidental, basicamente América. Os alemães são diferentes também. Eles não têm essa carga dramática, em que você fica um ego vazando drama e romantismo, né? Eu gosto de falar, a mesma moeda. De um lado, drama.
Do outro lado, romantismo. De um lado, drama. Um alimenta o outro, né? Quando está muito dramático, aí você se separa daquele monstro, daquela monstra, e vai encontrar o seu príncipe encantado e a sua rainha encantada. Daqui a pouco virou outro drama. Então, o que é esse padrão do ego, que se falou pouco na segunda metade do século XX, que eu chamo, dessa formatação do ego, principalmente nós no Brasil vivemos um abuso emocional. Um abuso emocional. Vide o governo que está aí. É um ego desestruturado, em que fica todo mundo discutindo as questões emocionais, que fica puto, etc., e não... Como é que faz? Como é que faz? O que é lidar com esse ego? Eu gosto muito de trabalhar hoje em dia, veio da concepção do Osho para mim, do que é um ego. Um ego, para ser abdicado, ele tem que ser um ego trabalhado, formatado. Isso quer dizer que a pessoa tem que ler, escrever, trabalhar, namorar, viver a vida, cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar do companheiro, da companheira, ou ter uma sexualidade mais aberta com responsabilidade, na boa, com humor, por favor. Com humor. Então, o que a gente vai caminhando, né? Que nem a gente... Depois, o Instituto Ser tinha essa vertente de o contato com a natureza essencial. Até a Biro estava falando do Prashanto, que é um... Falar que ele é terapeuta, ele não se colocava muito como terapeuta, ele trabalhava com exercícios de bioenergética. Ele não se colocava como terapeuta. E meditação e coisas do cristal. Com o Prashanto, eu fiz vários grupos no meio do mato que foram fantásticos nessa coisa da abertura da percepção, aqui em Alto Paraíso. Então, a comunidade do Lago Sul, esse centro de meditações e terapias, tinha essa vertente do contato com a natureza, que a gente logo percebeu que na hora que você pega um grupo, vai para o meio do mato, ficar um fim de semana acampado, já não precisa fazer muita coisa, só atravessar rio, ficar acampado, fazer um buraco no chão para fazer as necessidades, que a pessoa já, opa, ela se reencontra, né? Não com a emoção, ela se reencontra com essa percepção, com essa sensorialidade. Você estava falando, essa descrição me veio uma imagem, um comentário de uma comunidade na Alemanha, que isso me contaram, que os japoneses não conseguiam entender o drama que os latinos faziam às vezes quando brigavam com o namorado, que não conseguiam trabalhar, eles não conseguiam entender aquilo. Sim. É muito, muito esquisito. Mas a gente passou por uma lavada aqui no Alto Paraíso, que até conversando com você, eu falei um pouco antes, quando eu vi o Wild Wild Country, como é que chama lá, que foi ótimo para mim ver o que aconteceu por um documentarista, né? Porque eu vivi a história de Rajneeshpuram, da Sheila, aqui no Brasil. Mas tinha essa pegada de volta à natureza. Não é só uma natureza externa, mas principalmente isso. O que é essa natureza interna da gente? Que é basicamente uma inteligência sensório-motora. Ela não é propriamente cognitiva. Ela percebe a realidade, ela sente a realidade, ela tem sentimentos e ela se move, ou a favor, ou antagonizando, ou simplesmente observando, como qualquer criança humana tem essa fase. Então, o que é esse resgate dessa inteligência natural? Que vem pelo DNA, ela não é propriamente educada. Uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela não tem moral. Ela vai se orientando dentro daquelas limitações do adulto. Ela tem uma certa ética do que é mais aceito, vamos saber, para ela ser aceita. E a gente tinha essa pegada e começou a vir para o mato trazendo grupos, etc. Quando o Osho deixou o corpo, vieram várias pessoas de Puna para cá e a gente começou um grande projeto que se chamava Associação Ecológica Alto Paraíso. Eu fiz uma fundação, eu que estava cuidando dessa parte, a gente arranjou fundos internacionais, estava na época da Eco 92, então tinham fundos ecológicos à vontade, sem ter que pagar juros nem nada, eram quase doações, mas foi uma baita encrenca, por causa das emoções brasileiras. O projeto está lá, a terra está lá, se alguém quiser retomar, reúna-se e venha conversar comigo que a gente discute isso. Então, não está mais na minha mão.
tá? Mas o que tirou todo esse grupo de gente que mudou para Alto Paraíso através desse projeto, aconteceu 3, 4 anos depois, as grandes festas trance aqui no Alto Paraíso, a Transcendência. E, gente, é como se o Osho tivesse mandado um presente para nós, para a gente sair daquele drama que foi, viver aquilo, que era para ser uma comunidade fantástica, que estaria superestruturada hoje em dia, trabalhando arte, ciência e meditação. Eram as 3 áreas a ser trabalhadas, diante do que o Osho falava da nova humanidade. Então, isso se desfez. O que nos juntou, as pessoas que ficaram e se mudaram para Alto Paraíso, para retomar a própria vida, foi essas festas que eram, de novo, 5 dias, 5 noites, 5 dias, as pessoas dançando no meio do mato. E era um trance que não é esse trance comercial de hoje em dia, era um transe. Eu gosto sempre de lembrar que as músicas do Deuter, que é quem fez as meditações cassetes para o Osho, com Kundalini, assim, elas são música eletrônica. Elas são música eletrônica. Elas não são instrumentais. Então, de certa maneira, o trance vem dessa vertente da sintetização, através desses sintetizadores eletrônicos, da musicalidade. E essas primeiras festas que aconteceram aqui no Alto Paraíso eram fantásticas, porque vinha um grupo brasileiro de vertente indígena, um grupo israelense, um grupo alemão, um grupo americano, um grupo africano, e cada um tinha uma batida trance diferente. Não era essa coisa homogênea. E era fantástico você ficar dançando a noite inteira, dormindo na barraca, comida, banho de rio, e as pessoas chegando todas compostas no início, e daqui a pouco, no segundo dia, já estavam mais à vontade, usando pouca roupa, porque era feito na época da seca aqui, então não ia ter chuva. Uhum. Então, teve esse giro do que era o Instituto Ser de Brasília, que era o Centro de Meditação e Terapia do Osho. Depois, essa vertente que veio para o Alto Paraíso, que era para construir o lugar mesmo, que nem Maharaj Nishpuran, aqui no Cerrado. Até brinquei de falar de Wild do Cerrado. Aqui também a gente tem uma epopeia. Nossa, dá para escrever assim um seriado de primeira linha, entendeu? Uau. Pena que a gente não filmou tudo. Tem algumas coisas só filmadas, entendeu? Não é mas de compreender essa trajetória do que é uma estruturação de uma personalidade dentro de um grupo, do quanto isso é atrapalhado pelas emoções, principalmente, e daí por todas as conversas que a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas. E eu gosto de falar, eu fiquei tranquilo depois de um tempo, porque, olha, meu trabalho é só pela consciência. Se der para ter um planeta jardim, eu sou o primeiro a ir ajudar a plantar as árvores, as plantinhas, cuidar das crianças. Sou mesmo, certo? Rapidinho. Eu gosto de falar hoje em dia, se a gente decidisse, em termos de humanidade, mudar, em 3 meses a gente transformava o planeta num jardim. Num jardim. Porque se a gente pegasse todos esses créditos que estão na mão desses trilionários ou dessas agressivas corporações e usasse a favor do ser humano, nossa, estava pronto. Em 3 meses a gente mudava a face do planeta. E a possibilidade do ser humano viver um ego finalizado, um ego apropriado, um ego que está em si, na inter-relação com os outros, questionando as relações chamadas familiares, que são o problema que gera pessoas para fazer terapia, as famílias, porque com a família, a gente exclui o indivíduo do coletivo. A criança começa a ser excluída, o jovem começa a ser excluído, o velho passa a ser abandonado. Então, o que seria ir trabalhando para que a família se transforme num conceito mais tribal, num conceito onde as 2 pontas são as crianças e os idosos, que são cuidados coletivamente. Então, o que seria esse sonho? Porque ele já está aí, gente. O Osho foi um dos mestres que pegou um monte de coisa. Não se esqueçam que o Osho era um filósofo, não que ele tenha feito porque ele quis, porque os 3 mestres, os 3 babas que cuidaram dele, o último falou, você vai ter que fazer a universidade. E ele cumpriu. Tanto que num dos livros do Osho que eu adoro, que é a Infância Dourada, né? The Golden Child,
Maravilhoso. É maravilhoso. Ele fala que ainda bem que meu mestre não sabia que tinha doutorado, senão tinha que ter feito doutorado também. Então, ele tira um certo sarro, entendeu? Esse Essa coisa livro... dos livros do Osho, Abir, você já foi falado aí. Se perdeu aquela construção da obra do Osho. Porque o Osho construía os livros como uma tese. Ele lançava uma antítese, depois pesquisa e depois concluía. Era uma sequência de discursos. Né? Ficou uma coisa dominada pelo marketing. O Age, ficou uma coisa chata. Uma coisa autoajuda, né, também. Eu lembro, Nadish, você foi lá em Pune, você foi na livraria, certamente, tinha lojinha, né? Aqueles livros com aquelas capas maravilhosas. Eu tenho vários. O Osho dizia, faz a preço de custo mas não me tira a qualidade dos livros. Sim, sim. Né? Essas coisas aqui, né? Olha isso, com o material que é feito isso, olha as pinturas. Sim, é fantástico, eu tenho vários. Capa dura. O Golden Childhood eu não cheguei a ter, eu tenho ele meio booklet, pequenininho, né? E a tradução que foi feita no Brasil, eles tiraram vários pedaços. Alguns pedaços que ele fala, por exemplo, do Gandhi, foi totalmente retirado da obra. Eu tenho o original aqui comigo, mas está o inglês, todo desmontando assim, é grossinho, parece uma Bíblia mesmo. Assim, E é lindo, porque ele conta a história de vida dele, entendeu? Tem uma história que assim, o livro é muito cheio de detalhes, né? Aquela história que o professor disse que não acreditava em dor de cabeça, você lembra disso? Sim. Que ele se esconde em cima de uma árvore, daí ele joga uma pedra na cabeça do cara. E o cara, ai! E ele desce da árvore e disse, agora fala que não existe dor de cabeça. Ele fala daquela história do cara que não acreditava em sugestão, né? Um professorzão também. Então, ele combinou com várias pessoas que o cara era super sistemático no café da manhã, no pegar o mesmo rickshaw com o mesmo cara, de cumprimentar o cara da portaria. E ele combinou com a moça que cuidava dele, a hora que ele acordasse, falou assim, o senhor está estranho hoje. Está acontecendo alguma coisa com o senhor? Aí ele entrou no táxi, o cara falou assim, o senhor está bem? Aí, na hora que ele chega na universidade, ele está passando mal. E aí o Osho está lá para gozar na cara dele. Você falou que você não acreditava em sugestão, né? Olha aí, você não tem nada. Eu combinei com todos eles só para se pegar, entendeu? Que ótimo! A história do avô, que ele morou boa parte da vida com os avós, né? Porque teve uma previsão, tem toda uma história, né? E assim, a paixão da vida, ele acompanha a morte do avô, acompanha na carroça, ele vai junto levar, recitando o bardo sem nunca ter sabido disso, né? Mas tem a história diz que o avô meditando, ele ia lá e pulava em cima. E o avô ficava bravo, ele disse, essa tua meditação não vale nada, que até uma criança pode perturbar. Esse livro é fantástico, é um dos que eu quase que diria, se as pessoas querem conhecer o Osho, procura isso. É a infância dourada dele. Então, foi feita uma tradução no Brasil, mas tiraram vários insertos, assim, que eu chamaria que a pessoa que fez a compilagem achou politicamente incorreto. Porque ele realmente fala mal de um ou outro personagem, na boa. Ele não está falando mal como um fake news, ele conta as histórias. É tudo de acordo com o contexto, né? De acordo com o contexto. Você falou que teve final de 88. Ao começo de 89, o primeiro semestre, que foram as últimas falas dele, que ele fazia... Você deve ter ouvido falar aqueles discursos de 4 horas. Sim, eu estive lá. Um deles tinha um grupo de padres que sentaram, tiveram front seat, porque eles faziam parte estudavam em Pune, tinha muita, eu acho que convento, como é que se chama, seminário, que chama, né, em Pune, universidades também, árabes, tal, até reportei para você aquele episódio da Rosa Mística, que vieram lá os árabes reclamar e tal, e agora perdi aqui. A gente queria falar da Rosa Mística, ele foi contar uma história e perdeu o pé da história. Mas a Rosa Mística eu estive lá. Quando ele criou, eu estive lá.
O livro que você mostrou aí é o da Rosa Missi, que é fantástico esse livro, porque ele está falando de maestria zen. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e tem uma hora que acontece uma tormenta lá no Ashram, naquele Buddha Hall, e rasga o teto do Buddha Hall. E ele estava assim no auge. Você vai lendo o livro, você quase não consegue parar de ler, porque ele está indo num crescendo de consciência, e aí racha o Buddha Hall e as pessoas começam a rir. E ele levanta e vai embora. Eu estava lá. Ficou todo mundo ficou... essa é a parte que eu compreendi da história. Tá? Como toda história, cada um tem uma história a respeito do mesmo fato. Eu lembro aí ele disso. sai, e ele não quer mais voltar. Ele falou, as Eu pessoas não estão entendendo nada. Eu conheci... eu estava fazendo um grupo com Prachantã quando aconteceu isso. Acabou, era residencial, né? As pessoas dormiam todas juntas no salão, chamava Kio. Eu fiz 2 vezes processo com ele. E eu lembro que depois veio esse papo, o Osho falou que não vai voltar. Não vai voltar mais. Daí fizeram um vídeo com as pessoas pedindo. Eu conheci uma menina, uma belga, que era uma das que ficou rindo lá, que ele pediu para parar e continuaram rindo, e ele levantou e foi embora. E fizeram um vídeo pedindo desculpas para ele. Eu gosto desse episódio, Varoha, porque tem um lado do Osho que, para mim, é um homem iluminado, um ser humano iluminado, transcende, inclusive, a questão de gênero, de tudo, em que tem uma complexidade belíssima, né? Porque é a partir desse episódio que ele cria a Rosa Mística. É como se o mestre Zen dele entende que um dos mais altos níveis de consciência, e como ele diz nos textos da Rosa Mística, que a primeira inibição que o ser humano sofre é a da celebração e da alegria. Não é aquelas coisas. A gente não pode rir, a gente não pode pular, a gente não pode dançar, a gente não pode ficar brincando com a mão em si ou no outro. Então, a primeira inibição é o riso. E a hora que eu li o livro, me bateu assim com muita profundidade isso, que inclusive é muito avesso a todas as teorias, por exemplo, de bioenergética, que a gente sempre começa pela pancada, pela parte que foi brutalizada em nós, aquilo que foi embutido. E o Osho, nessa última meditação que ele cria, porque foi a última meditação que ele propôs, ele começa reverso, começa rindo. Vai ficar uma semana, 3 horas por dia, viu, gente? Era assim a meditação. 7 dias, 3 horas por dia, no mesmo horário, rindo. Rindo de quê? Rindo. Não pode falar, não tem conversa. É só riso. Não conversa, não. E abre isso, abre. O riso abre. É muito doido, porque você começa meio sem graça e ele falava, não interessa, faça ha, ha, ha e começa a rir. Daqui a pouco está todo mundo rindo. Tem uma coisa muito curiosa em termos da dinâmica biofísica, somática do corpo, que na hora que as pessoas começam a rir, precisava muito de papel higiênico, porque vem um muco de tanto engolir sapo, eu gosto de falar assim, as pessoas começam a vazar um muco que vem do esôfago, ele vem de dentro, de tanto rir. E a mobilização do diafragma no riso, você massageia todas as vísceras. É uma coisa impressionante em termos de um exercício de bioenergética. Vibra todo a risada mesmo, fantástico. E você vai no riso, no riso, no riso, daqui a pouco você está indo para o choro. E aí são 7 dias, 3 horas por dia de choro e lamúria. Ah, mas como é que chega a isso? Tem grupos que vão mais fundos, eu gosto de falar, não adianta só a parte técnica. Tem uma coisa que é a conjuminância dos elementos. Eu vivi um grupo em Porto Alegre, gente, que foi uma coisa que meia hora antes de começar o grupo não tinha ninguém. De repente tinham 50 pessoas. E a fase do choro tinha 2 pessoas que tinham sido torturadas pela ditadura. E na hora que entrou no choro, vieram falar comigo e falaram, olha, a gente não aguenta, a gente já resolveu isso. A gente não quer viver isso de novo. Aí peguei o Osho e falei, olha, vai fundo, porque você vai sair do outro lado. Tá? E o Osho dizia, eu já tinha feito a experiência, então vai fundo no choro. No choro, não precisa com os conteúdos, não fica na conversa interna. Cara, foi tão forte esse grupo, porque na hora que bateu o choro, o grupo inteiro chorava de espernear. Esse corpo de dor que o Abiro falou antes, que o Eckhart Tolle fala,
É um corpo de dor da espécie humana, das árvores derrubadas, das baleias assassinadas, dos genocídios humanos. Vem um fluxo de choro, de dor, que é quase insuportável. Insuportável. Não é em todo grupo que acontece, eu gosto de colocar. Eu tenho outros elementos aí que com o Osho também eu comecei a estudar, e hoje em dia para mim é bem claro essas coerências, essas sincronicidades, como diria o Jung na história da psicanálise, que de repente um grupo é mais forte. E a Rosa Mística, para mim, foi isso. Depois, na hora que você entra tem uma hora desse choro que você está impossível, que de repente você sai de um outro lado, num choro de absoluto êxtase, de uma dor profunda, você passa de um lado e tem hora que você está chorando de êxtase, e há 2 segundos você estava chorando de dor atrás. Então, a meditação da Rosa Mística foi uma das coisas mais fortes que ele propôs. E até, infelizmente, ela não dá para ser realizada, porque são 3 horas por dia. São 21 dias, 3 horas todo dia. Tá? Ah, mas dá para diminuir, dá para fazer 3. Já fiz de 3, 3, 3, de 5, 5, 5. Mas o 7 é importante nas histórias do Osho. Tem um ciclo do 7 ali que acontece em 3, acontece em 5, mas acontece mesmo em 7. Ponto. É quando você realmente... chega. Você chega num lugar que é um nada a fazer. Depois tem a terceira parte, né? Depois do choro. Depois dessa semana, você entrar no processo de ou riso ou choro, você fala, não vai sair mais nada. Você já vai naquela... Eles foram três ao mesmo tempo. Era a Rosa Mística, a No Mind, e outra chamava Born Again. Não sei se o Born Again eu fiz algumas vezes também. Essa não foi a que menos pegou, eu acho. Assim. Pelo menos é que a Born Again... a Born Again tem uma coisa da direção que eu aprendi a fazer em termos do sensório motor, dessa inteligência emocional, que hoje em dia, se eu focasse enquanto instrumentador dessa meditação, ela iria fundo, porque é a pessoa soltar aquele gesto da criança, aquele balbuciar da criança, que é muito difícil para uma pessoa estruturada como adulta. O que é você ficar rolando no chão? O que é você deixar a sua mão funcionar soltamente? Porque a criança não tem a intenção. Ela simplesmente vai mexendo. Se encaixou o dedo na boca uma vez, daqui a pouco ela encaixa de novo, daqui a pouco ela está com o dedo do pé da mão na boca, entendeu? É muito complexo essa absoluta liberdade de gesto que uma criança pequena tem. Inclusive esse é muito complexo. E as pessoas, de fato, das poucas vezes que eu fiz, elas têm um certo medo de se sentir na vulnerabilidade infantil. E a criança não está nem aí, porque para ela não tem isso. Estrutura vulnerável, ela simplesmente está ali. Que ela é vulnerável. A criança está na igreja do Santo DNA. Nossa, mas eu falo isso também hoje em dia. Não, é de você que eu ouvi. A criança é um iluminado, só que ela não tem consciência ainda. Aí tem que estruturar toda a personalidade, todo o ser interior, para depois chegar no caráter, para depois meditar, para depois... Desestruturar tudo de novo. Olha, Dívia, hoje em dia eu estou numa vertente que eu diria que aprendi, tem a ver com a desestruturação? Não, tem a ver com você dar saltos de desenvolvimento. É como se fosse um aplicativo que não está mais funcionando. Ou você atualiza, ou você muda de aplicativo. Não precisa brigar com isso. Não adianta apertar, não está andando, não está passando, entendeu? Não está. Joga o aparelho no chão. Esse aparelho, não. Como é que o pessoal fala, né? Tem que tirar os arquivos, né? Porque tem muita gente que o celular para porque ela não tira as memórias que pesada, estão, né? Carrega um monte muito. de fotografia, um monte de filme, ela está carregando. É muito semelhante à personalidade humana. É muito curioso, entendeu? As pessoas estão na hora de perceberem que as coisas que não funcionam na vida são aplicativos que perderam a condição de ser atualizados. Que nem se eu pego a amorosidade infantil, que é uma amorosidade não consciente, mas de dependência, porque a criança precisa
do adulto para crescer, e ela migra para um casamento, não, querido, são 2 aplicativos. Você está falando de uma pessoa que ganhou sexualidade, ganhou hormônios, experimentou o amor de fato, o amor não da dependência, não da necessidade. A pessoa, ela tem que mudar o aplicativo, não serve. E a maior parte das pessoas vai para a relação homem-mulher com esse aplicativo de dependência. Então, sempre tem um que manda e um que é dependente. Tem que mudar esse aplicativo. A sexualidade, como disse o Osho, ele foi até, de certa maneira, perseguido, né? É o guru do sexo. Cara, ele tem um livrinho do sexo à supraconsciência, só isso. Ele não falou mais nisso. Mas o pessoal lá fazia o que queria. Eu, quando cheguei em Ashram em 88, o primeiro dia eu não consegui entrar, não lembro por quê, eu acho que é porque eu estava sem o exame de AIDS, que precisava na época, fiquei sentado na calçada e fiquei ouvindo. E ele falou dessa coisa do homem, da mulher, da fidelidade, como que você vai ficar com a mesma geografia de uma mesma pessoa uma vida inteira, tem que variar um pouco, o amor é livre. Na hora que acabou o discurso, saiu todo mundo na pafarra, né? No dia seguinte, eu estava sentado lá, ele começa o discurso e falava assim: não abandone sua mulher, não abandone seu filho, não abandone seu pai, não abandone sua mãe. E aí fica todo mundo assim, esse cara enlouqueceu. Não, você tem a liberdade total, mas Sensacional. não dá pra... Essa foi a minha grande lição quando tive cá. Foi essas 2 coisas. Eu vi um sentado na calçada e outro dentro do ashram. Eu só não caí na risada porque eu não estava muito relaxado e só eu que ia rir, entende? Porque eu fiz a ligação do que ele tinha falado ontem para hoje. E aí saiu todo mundo meio cabisbaixo. Meio culpado. Meu sabe, Deus, o que eu fiz? Eu tive uma experiência do lado de fora também que foi interessante. O dia que eu cheguei em Puna, eu saí de São Paulo, fui para Roma. Roma, fiquei algumas horas, até conheci o Nirava, o jornalista, no ônibus, a gente indo para ficar umas horas no hotel em Roma, e dali a gente foi juntos até Puna. Chegando no portão do ashram, eu já tinha tudo, teste lá, o AIDS teste, tudo, já cheguei com o equipamento pronto. Daí encontrei o Yashin, que hoje chama Shantideva, né? Tá com o pessoal Shantideva, Swaha. E daí eu encontrei ele disse: não, fica lá comigo essa noite e tal, tem uma rede lá na varanda, pode dormir e tal. Quer entrar agora no discurso? Vai começar daqui a pouquinho. Eu digo: eu estou exausto, cara, eu não vou conseguir, eu vou ficar aqui fora. Daí fui para o jardim, uma mosquitama. Eu nunca fui tão picado. E eu ouvi aquelas gargalhadas lá de dentro, e daqui a pouco uma gritaria, Yahoo! Eu não sabia o que era. De curiosidade, aquele negócio lá, depois que a gente ficava sabendo como é que começou essa brincadeira com uma piada do índio. Léa sabe dessa história, né? Não sei dessa história. Não sabe? A moça estava na estrada e faltou gasolina no carro e ela pegou carona com o índio. E atrás do cavalo foi com o índio, né? E de quando em quando o índio gritava Yahoo! Yahoo! Daí chegou lá no posto de gasolina, antes dela descer do cavalo, ele deu o último Yahoo e foi embora. E chegou o bombeiro do posto lá de gasolina e falou: o que houve, moça? Por que esse índio está gritando desse jeito? Eu disse: não sei. Ele só me deu carona aqui e eu fiquei segurando na cela. Eu disse: não, mas cavalo de índio não tem cela. E essa história do Yahoo começou daí. Aí, em um dado momento, eu disse: agora eu vou levantar as mãos e vocês fazem Yahoo. E daí foi Yahoo, até que trocaram o Yahoo pelo Osho. Olha, Biro, essa questão da sexualidade dentro do movimento Sannyas, é importante dizer que a gente estava numa época do amor livre, né? A gente estava na contracultura, o Woodstock. Então, não era um fenômeno só da vertente do Osho. Era uma vertente da juventude da época.
que todo o planeta também, se você pega Chile, Portugal, Espanha, Brasil, todos eles estavam vivendo ditaduras militares. A gente tinha saído de ditaduras militares em vários lugares do planeta. Tá? Então tinha essa liberação do corpo, da liberdade, etc. Eu gosto de colocar também que o Osho é o primeiro que cria, dentro desses movimentos de autoconhecimento, a catarse. É o primeiro que cria isso em termos de um coletivo. Extremamente necessária naquele momento de todo mundo saindo da repressão. E eu diria que o outro lado da catarse seria o desenvolvimento amoroso da corporeidade, da carícia, da dança, do corpo que tem um certo prazer de estar consigo mesmo, do namoro. Então, isso foi muito mal compreendido, inclusive por nós na época, entendeu? De olhar o que era que ele falava da sexualidade como, olha, é o primeiro degrau, mas não é o último. Ele até citava, olha, a sexualidade é que nem você tem um grande foguete sem combustível. A sexualidade é o combustível. A compreensão da tal da Kundalini, ou dessa energia da libido, como chama a psicanálise, que é no primeiro chakra, vamos juntar outras coisas, que tem a ver com sexo e sobrevivência. Tá? Então, quando ele estimulou, ele propriamente não estimulou, ele soltava a conversa, ele não tinha pruridos em falar do que quer que fosse. Inclusive, nas piadas, tinha umas piadas assim, que você fala, nossa, o mestre iluminado, que nem essa piada do índio, essa é até pura. Ela estava segurando na cela, e ele estava Yahoo. E até foi embora, porque eu não estava aguentando mais. Tá? Mas o que é esse momento que a gente compreende? A gente tem vivido um momento de extrema contenção corporal na humanidade, principalmente no nosso mundo ocidental. Essa tão propalada liberdade sexual é uma balela. Ela é basicamente pornografia de internet. Tá? As pessoas estão sem aprendizado de namorar, de se enamorar, de se aproximar. Tá? E aí a sexualidade, nos últimos meses, para falar claro, começou a se encaixar dentro de tudo que eu trabalho comigo, com as pessoas, como um estágio super necessário de ser vivido, porque senão você fica, vou falar do homem, um velho de 100 anos tomando Viagra para conseguir trepar ainda. E não é isso, não é isso. Tem um momento da jovialidade, da eroticidade, da carga hormonal humana, que ela tem que ser vivida, para que o sujeito possa progredir na consciência. Se ele fica preso naquilo, é a mesma coisa que ele ficasse preso num evangelho único. E eu gosto até de dizer hoje em dia, os evangelhos, todos nós passamos por momentos evangelizantes na vida, seja pela família, seja pela escola, seja pelos hábitos sociais, são evangelhos, a gente segue. Seja a questão do trabalho, o grande evangelho do dinheiro, da independência absoluta, que é uma esquizofrenia absoluta. Como assim você vai se realizar em termos neoliberais e vai poder fazer o que você quiser? Como assim? Você está falando de quê? Parece coerente essa frase. Não é, não é. Mas tem me pegado muito por estar trabalhando com crianças, por estar trabalhando com jovens há muito tempo. Qual é o lugar dessa sexualidade que foi realmente virou uma mercadoria, né? Em que as pessoas ficam desfuncionais porque ficam fixadas nela. Eu tive um exemplo de vida que foi com uma companheira de trabalho. A gente trabalhou durante 7 anos com grupos de adolescentes. A gente chamava de Osho Team, meio americanoide, meio Osho, que eram grupos, de vez em quando a gente vinha para o mato com eles. Tinham grupos de 30, 35 adolescentes sob nossa responsabilidade. Olha o risco que nós estávamos correndo. Gente de 14, 15 até 21. Tá? E tinham reuniões que a gente fazia depois das saídas com os pais que eram fabulosas, que a gente conduzia para que realmente se conversasse sobre tudo. E tinha uma velha questão que era isso, mas não tem problema com sexualidade? A primeira vez que me perguntaram, eu fiquei parado, falei, não, a gente tem problema com droga. De vez em quando os maconheiros contaminam o grupo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas com o corpo, não,
Porque a gente botava eles para dançar, a gente botava eles para um massagear o outro, a gente botava um para rolar em cima do outro, um para conversar francamente em duplas. Então, se dissolveu essa questão sexual. Foram 7 anos de trabalho. Nunca tivemos questões sexuais com esse grupo. Talvez a principal lição, vocês perguntaram do que eu trago do Osho hoje em dia, né? Eu vou usar uma palavrinha que talvez alguns vão ter que pesquisar na internet, campos morfogenéticos. É o pessoal da constelação que usa esse princípio da antropologia. Tá? São campos de informação. Para mim, eles são reais. Eles são... Eu posso explicar a vida passada, eu posso explicar a reencarnação, só olhando para isso. Hoje em dia eu não me prendo nada nisso, eu pesquisei tudo isso, vivencialmente. Que nem, voltando ao grupo de Porto Alegre, teve um momento do choro que eu já tinha feito experiências do que se chama de vida passada, eu fiquei... Cada gesto que eu fazia, cada giro que eu dava era uma vida passada. Pá, 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 uma sequência enorme. Até que eu voltei para a posição que eu tinha que manter, né? Afinal, como coordenador. Mas foi uma coisa impressionante. Tá? Vidas passadas, eu gosto de falar, já vivenciei isso. Não é um lugar que eu continuei investigando. Inclusive, seguindo a orientação do Osho. Escuta, está doente? Vai no médico. Está acontecendo isso? Vai ver alguém. Ou como disse a psiquiatra desses últimos tempos, conversar com as plantinhas, com os animais, tudo bem. Mas na hora que eles começarem a conversar com você, é melhor procurar um psiquiatra. Então, o que é essa holografia de consciência que vai se desdobrando? Né? Que nem quando o Osho deixou o corpo, a minha companheira, a Taruno, estava lá. E ela serviu de uma antena parabólica. Eu estava vivendo umas férias com meus filhos, inclusive com o meu pequeno, que tinha 1 ano, nem 1 ano ele tinha. E aquele dia eu peguei ele, colocava no lung do lado do corpo e ia para a praia com ele. Levava um lanche, ele comia, ele não estava falando, ele ainda não falava, e comecei a andar. Eu sei que eu fiquei com esse moleque andando na praia, dando comida para ele, o dia inteiro. Completamente alterado. Eu não tinha percebido o quanto eu estava alterado. E no meio do passeio, o molequinho que estava enganchado em mim começou a virar para mim e perguntar. E ele falava direitinho, desde que começou a falar, ele falava. Ele começou a perguntar para mim, o que é isto? E apontava. Assim, gente, um moleque que estava começando a andar, que não estava falando. A primeira frase que ele falou foi, o que é isto? E apontava. Eu falava, pedra, folha, árvore. E fomos indo e voltando. No fim do dia, depois desse negócio, eu só percebi que tinha passado o dia, porque eu estava completamente alterado. Ainda botei ele dormindo num buraquinho na areia, quentinho, e foi brincar com as ondas do mar. O pessoal que estava na praia riu no começo, mas como eu não parei de brincar, fiquei brincando com as ondas que vinham na areia. Né? A hora que eu sentei, a amiga que estava conosco chegou atrás de mim e falou, sabe o que aconteceu, Nadish? Falei, não, o Osho deixou o corpo. Cara, essas coisas de campo morfogenético, sabe? Uma coisa tão impressionante, em que você... O que eu fiz? Eu ri, ela falou, o que você está sentindo? Eu gosto de falar, muita gente escreve isso. Quando o Osho deixou o corpo, era como se um casaco pesado saísse das costas da gente, em que a gente não estava mais representando ou apresentando ou bancando as histórias dele. Foi um alívio ele ter deixado o corpo. Inclusive, em 88, quando eu estive lá, em alguns momentos no Buddha Hall, ele estava sofrendo as dores do envenenamento, que é uma questão polêmica que se fala, mas para mim é verdadeira. Tá? Então, tinha momentos que eu me doía inteiro estar na presença dele. E era aqueles dias que ele estava falando mais pausado, em que a coisa estava palavra a palavra. Né? Coisas dessas aconteceram na minha vida e hoje em dia eu gosto de usar a compreensão do campo morfogenético acrescido a essa palavra fantástica que é a consciência. Né? Consciência e quê? Consciência. De maneira você vive ela.
Esse, para mim, é o presente do hoje para mim. Como foi o projeto Alto Paraíso, que foi uma coisa muito pesada na minha vida. O alívio foi que a Terra continua lá, continua sendo uma reserva particular do patrimônio natural brasileiro. E dentro de mim veio isso. Adoraria ter a comunidade montada lá. Ela já estaria funcionando belíssimamente. Mas ficou a consciência. Ficou a consciência. A consciência como uma progressão da evolução de uma vida poderosa. Sim, sim, dentro da gente, né? De todo mundo tem essa vida poderosa, né, Abiro? Divan? Se você for... Todo mundo... Não, esse é o Gaiarsa. Divan Samarthi. Essa é engraçada, essa história. Samarthi. Foi esse que eu achei que era. Como é que era a relação dele? Assim, quando ele viu você indo para essa direção do hoje, como é que foi isso para ele? Assim, dentro do... Olha, Avaroha, voltando lá o Avaroha? É a segunda vez que você me chama de Avaroha. Vamos dar um abraço para o Avaroha. Ô, Avaroha, um abraço. Beijo, Avaroha. Nem lembro do Avaroha direito. Mas voltando a esse, o que é mesmo que a gente estava falando? O Gaessa, como é que foi o José Ângelo, o Vida Poderosa, como é que foi a relação dele vendo você indo nesse caminho de hoje, assim, ele com a formação dele, enfim? Olha, eu como autista e como disléxico, o Gaiarsa já não conseguia, ele tinha uma frase que ele dizia para mim, eu não consigo te entender de vez em quando, tá? Desde pequeno ele falava isso. Teve momentos que pegou mal e teve momentos que ele foi muito franco, falou, eu não consigo te entender, tá? E na hora que eu entrei no Sânias, o não consigo te entender, continuava valendo, tá? Só que o Sânias era tudo o que ele quis na vida. O coletivo, os namoros, a possibilidade corporal mais livre, a dança, era tudo que ele queria na vida. E o Gaiarsa foi um religioso. A família dele era muito católica. Ele nasceu em 1920. O Gaiarsa era daqueles que ia na missa todo domingo. Depois de um tempo, ele mudou, conheceu o Jung, conheceu o Reich, começou a trabalhar e a vida dele mudou. Então, de vez em quando ele vinha lá na comunidade. A gente trouxe ele várias vezes para dar os cursos que ele dava, de movimento consciente, estilo Feldenkrais, que ele estudou há um tempo. Na hora que a gente trouxe o Renascimento para o Brasil, ele ficou chocado, porque como ele, um cara que falava de respiração de corpo, não tinha concebido a possibilidade de botar as pessoas respirando para acessar os materiais e basicamente a libertação, tá? O Gaiarsa é impecável, porque o Gaiarsa não segue uma linha haitiana e nem bioenergética, nem de catártica. O Gaiarsa trabalha na consciência o corpo humano não tem forma. Ele fala, a consciência humana não tem forma. Ela se estabelece através das relações. Então, na hora que você estabelece uma relação com alguém, você fica preso nesses modelos, nesses padrões que a gente chama. E ele não trabalhava isso com violência catártica. Ele trabalhava trazer a pessoa para essa polaridade da relação, né? Porque é o meu jeito de ser que junta com o seu jeito de ser. E aí a gente monta essa dobradinha que fica presa. Você é o chorão, eu sou o mandão, tá? Ou ela é a chata e eu sou o pentelho. A gente fica preso nisso. Então, ele trabalha nessa noção de ver isso e criar um outro espaço. Então, não tem a agressividade que a gente costumou trabalhar com a bioenergética, etc. Porque a tendência, na hora que você rompe esse tipo de padrão comportamental do ego, a hora que você alivia, faz a catarse, ou chora, ou compreende, ela volta de novo. Ela volta de novo. O ego é basicamente um teatro de relações estáveis, congelado, que é difícil dar esse salto. Quando o Gaiarsa falou assim, como é que pede esse nome aí? Eu falei, é só mandar a carta com uma fotografia e a data de nascimento. Vamos ver. E o Santos Davis foi rápido, parece que foi e voltou numa semana, entendeu? Demorava 15 dias. A hora que ele abriu, ele ficou assim,
Ele ficou parado. Eu quase que vi o ego dele bater no teto, né? Porque era a vida poderosa, né? Pronto. E realmente o Gaersa foi, como um cientista brasileiro, um baita cientista, inclusive fora da academia. Um cara que não seguia os preceitos da academia. Ele estudava, ele ia atrás, ele fez um monte de coisa. Uma vida, realmente, uma vida poderosa. Vida poderosa e rica. E ele é, como diz os astrólogos, né? Ele é leonino. É leonino com ascendente leonino, entende? Então, o Gaersa era esse homem, esse ser humano, que num dado momento histórico de grandes mudanças de comportamento, que é a década de 60, 70, até a metade da década de 80, ele realmente está trabalhando com essa mudança de consciência, falando em televisão. O Gaersa falou 10 anos para as donas de casa brasileiras, era às 10 horas da manhã. Então ele se tornou conhecido, não? E ele falava à vontade, de certa maneira muito semelhante ao Osho. O Osho era muito mais erudito, né, gente? Francamente. Não, o Osho era um mestre com uma erudição gigante. Que eu, em termos de religião, em termos de psicologia, em termos de comportamento, em termos de espiritualidade. Nossa, o que era aquilo, bicho? Dívia, quanto tempo nós temos? Nós estamos quase batendo aqui. Não temos mais. Então, eu adoro fazer 5 minutinhos pergunta. Ainda que a gente ainda pode aproveitar. Quantos? 5 minutinhos? Eu não sei nem se a gente conseguiria avançar. Eu teria outra pergunta para fazer para o Nadish. Vou tentar ser sintético. Vamos ver. Eu fiquei relacionando você. Olha que promoção assim, melhor, hein, Nadish? Você nessa questão de você trabalhar com pessoas, trabalhar com escolas de evolução, de pesquisa da consciência, com grupos, a inserção nesse mundo hoje, e filho do Gaersa, eu lembrei de você e relacionei com a filha da Elisa Regina, uma coisa assim, tipo assim, ela levou muito tempo para conseguir cantar, porque tinha aquela coisa da mãe junto, e aquela quase que uma bênção e um peso ao mesmo tempo, né? Porque a voz parecida e tal, sempre tinha aquela relação. Como é que era para você, assim, essa coisa de ser filho de um gigante de vida poderosa, conhecido nacionalmente e tal, e você se inserindo assim no meio desse contexto terapêutico também? Olha, tem um aspecto do Gaersa que é muito interessante. Ele, na realidade, eu posso dizer que alguns vão discordar, mas em termos do processo, ele era muito humilde. Ele não queria o sucesso do cientista, ele queria continuar sendo cientista e investigando. E desde que eu me tornei adolescente, jovem, a gente sempre teve uma ligação muito em cima das pesquisas, fosse de desenho, fosse de corpo, fosse de comentar textos, de auxiliar ele em algumas coisas, que ele escrevia os livros, etc. Então, a gente sempre teve... Quando eu fui criança, a primeira infância, até 6, 7 anos, o Gaersa foi muito presente. Ele pintava, ele fazia estruturas, ajudava a fazer carrinho de rolemã. Então, era uma pessoa muito interativa. Ele não tinha esse Gaersa que fica acima e distante dos réis mortais. O dia a dia com Gaersa sempre teve uma qualidade de curiosidade e interação muito grande, muito sofisticado. O Gaersa, quando eu tive 6, 7 anos, eu tive episódios de pânico noturno. Eu acordava de noite sonambúlico e às vezes não acordava, tinha que ser acompanhado pela casa. O que me apaziguou foi uns acumuladores de orgon que o Gaersa fez seguindo o Reich, que são estruturas que adensam a energia cósmica. E até hoje, quando eu entro em meditação, eu lembro da cor do orgon, que era um túnel que ficou em cima do meu peito, quando eu estava na cama, e aquilo me relaxava profundamente. Eu diria que foi quase uma introdução à meditação. Em termos imagéticos, em termos sensório-motores, né? Ele não sabia disso, nem se falava em meditação em casa. E na vida adulta, eu gosto de falar que a gente virou assessores para assuntos extraordinários um do outro. Então, às vezes, ele estava pensando umas coisas, ligava para mim, estou pensando isso, o que você acha? Aí eu falava, lá.
Eu também, de vez em quando, ligava para ele, Garça, andei pesquisando isso, eu estou pensando nisso, o que você acha? Então, tinha uma relação muito de cientista para cientista, de consciência para consciência. Que bacana. Muito legal. De vez em quando ele entrava no pai fofoqueiro dele, né? Mas faz parte. Era o mínimo, fazia parte. Mas muito pouco. Eu adorei a história do Caim e Abel, lá É fantástico aquilo. Com a mãe. Quando você falou também da trialética, eu digo, olha também se não tem uma relação também com os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? O cara é religioso também. Lá vem ele com o Pai, Filho e Espírito Santo. José, Maria, como é que é? João, Maria, eu José. Tinha que escrever no colégio, do lado da margem do caderno, JMJ, toda a página, assim, tinha que botar. A trialética é resultado do Osho na minha vida também, que é aquela coisa, você olha para uma coisa, olha a outra e percebe que você está olhando. Tem um terceiro aí, entendeu? Você não tem que decidir entre uma coisa e outra. Você está aqui, aí fica mais fácil. Aí você tem um lugar que... Olha, não quero ser isso nem aquilo. Tem muito... já muito acho material. Que encerrar, né, Divya, antes que corte, caia, né? A gente queria, eu e nosso nome, te agradecer muito, né, gente, pela disponibilidade, esse papo gostoso. E a gente quer mais. Aliás, tem uma pessoa, um amigão seu, que quer muito fazer uma junto, que é o Sananda. Então, agora... Ele está aqui vendo, ele está participando horrores aqui, falando. Eu estou aqui doidinha, mas é que não dá, é muita coisa, muita gente falando, perfeito, né? Perfeito. Mas ele está aqui, lindão. Adoro o Sananda, adoro. Aliás, tem vários Sanandas. Aqui foi a ex-mulher dele também, como é que ela chamava? Que morava na Bahia também. Nossa, são pessoas preciosas dentro do meu panteão de consciência, sabe? Tem lá cada um seu lugarzinho ali. De vez em quando converso com um com o outro, ou vejo na internet. Tem essa consciência. E tem esses companheiros de tribo, de voo. Alguns mais, outros menos. Por falar do Sânias, teve um momento da minha vida, depois da coisa da associação, que uma das frases que vinha na minha cabeça era assim: com os amigos que eu tenho, eu não preciso de inimigos. Porque realmente era todo um projeto, a comunidade do Lago Sul, ou mesmo a Associação Ecológica do Alto Paraíso, que é muito além da pequena família que fala nas cartas do tarô do Osho. Do tarô, né? E uma das coisas que atrapalhou demais a possibilidade de realizar essas coisas materiais maiores foi a preocupação de cada um com sua mulherzinha, com seu namoro, com o seu filho, com a sua história, sem perceber que o que eu estava propondo, e algumas pessoas estavam propondo, era a gente ter um grupo de gente que se apoiasse de maneira muito maior do que simplesmente o meu marido, minha esposa, o meu negócio. Mas estamos aí. Eu estou indo nessa linha hoje em dia. Cansei da família, gosto da família. Para pagar a língua, estou casado com uma mulher ótima há mais de 40 anos. O pessoal fala qual é o segredo? Trabalhar. Como assim trabalhar? Trabalho. A gente trabalhou junto muito tempo em várias coisas. Então tem uma conversa entre nós que é trabalho, não é? Amorzinho, querido. Você não vai ficar comigo hoje. Puxa, o que está acontecendo? Não quero. A nossa relação é muito saudável. De vez em quando, a gente tem coisas para olhar, para sentir, para perceber. Aprendi demais com a minha companheira, com a Taruna. E com os meus 3 filhos. Aliás, mande um abração para a Taruna, já transmiti um recado antes, agora reitero. Talvez ela nem lembre, mas eu lembro, eu não esqueci isso. Ela lembra mais do que eu. Mulher, as mulheres gravam. Nadish, muito lindo, muito bom te ouvir. Nossa, só o começo. Tem tanta história. Só o começo. Tem que contar mais. Esse quando montar com o Sananda, me cutuca. É só marcar tá dia bom. e hora. Não, já. A gente está organizando, porque tem uma fila.
Tem uma fila que vai até o fim de março já. Muita A gente. gente, eu vou tentar localizar o Praxanto para você. As pessoas Tá, ouçam esse nome. ótimo, Não ótimo. é a Praxanto, a companheira do Ou não, Satirote. É a o Eu estou aqui Praxanto. também olhando, É, gente. é, A Praxanto está com a gente também vai participar. O Sati já participou, enfim. Vamos lá. Praxanto é ótimo, é divertidíssimo. Muito. E bravo. É ótimo, adoro ela. Ótimo. Tchau, gente. Tchau, valeu. Beijo, Valeu. gente. Beijo, beijo. Foi? Oi? Ah, ele foi, eu achei que ele ia ficar.